Então estamos com a doutora Fabiana, pediatra, aqui para falar sobre estresse tóxico. Ouvi falar pela primeira vez estresse tóxico com ela e depois com o doutor Martins Filho num congresso que eu fui. Fabi, então a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa: o que é o estresse tóxico? Boa tarde, Ju. Obrigada, gente. Obrigada, Ju, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito importante a gente falar, né, com vocês em casa sobre essa questão de saúde, principalmente o estresse tóxico. É um estresse, é uma situação negativa que a criança vive, muito intensa, que ela não consegue resolver sozinha, tá? E aquilo, muitas vezes, repetidas vezes, tá? Então, é um estresse prolongado e de difícil reversão. Isso vai ter o quê? Vai ter um impacto tanto na questão da saúde física da criança, quanto na questão do desenvolvimento do cérebro da criança. A gente pode dividir o estresse em três grupos: o estresse positivo, o tolerável e o tóxico. O estresse positivo é, por exemplo, quando a criança ela passa por um estresse do dia a dia, a mãe que sai para trabalhar, né, o pai que chega mais tarde. Então, esses pequenos estresses que a mãe, a hora que sai para trabalhar, volta, trata bem, né, tem aquela relação, aquele vínculo, aquele apego. Ok, ele sofre um estresse e ele aprende. Aquilo ali é positivo para o desenvolvimento dele, tá? O estresse tolerável já é alguma coisa que vai, por exemplo, quando a criança vai tomar uma vacina, ela sente muita dor, ela fica muito angustiada, né? Então, às vezes, uma perda de um familiar não tão próximo, mas que a família tá ali, dá um apoio. Isso, esse é o estresse tolerável. E o tóxico já é o que a gente está discutindo hoje, que é um estresse que ele é contínuo e duradouro. Né? Então, assim, a questão por exemplo, da violência física, né? Tudo que a gente já sabe, né, gente? A gente sabe que uma criança que sofre violência física de forma contínua, ela vai ter repercussão emocional, física. Que essa, Fabi, desculpa, a minha segunda pergunta, né? Quais são as consequências do estresse tóxico? Ótimo. Né? O estresse tóxico, o que ele vai fazer? Ele pode fazer uma alteração irreversível no cérebro dessa criança, no desenvolvimento neuropsicomotor, no desenvolvimento emocional dessa criança, e também o estresse, ele pode trazer até questões, alterações orgânicas, de saúde mesmo, física da criança. O que é? Por exemplo, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem um afeto, a gente tem um ensinamento, a gente tem todo aquele contexto, né, que nos sustenta, toda aquela rede que nos sustenta, a rede de apoio da criança. Então, por exemplo, para ela aprender, a gente fala que o cérebro faz uma linha reta. Tá, gente? Então o cérebro está aprendendo, ele começa assim lento e aí de repente ele vai fazendo aquilo mais rápido. É igual quando a gente começa a andar de bicicleta, daí a pouco a gente já está andando, dirigir, tudo isso. Então o cérebro ele funciona assim, ele começa uma linha reta, de repente aquilo ali fica tão rápido, vira uma via expressa. Mas o estresse tóxico ele vem, pá, joga aquela via expressa no chão. De forma irreversível. O cérebro não vai conseguir mais seguir aquela linha reta, tá? Então o estresse tóxico é isso. Quebrar uma conexão, uma via que era fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Entendi. Mas a consequência são os problemas que você fala, são o cérebro fica com eu vi o doutor Martins Filho falar, a gente faz sinapses naquele momento. Então, quando você tem um estresse tóxico, aquela coisa que a criança não sabe lidar com aquilo e que é um período mais prolongado, até essas formações dessas sinapses que seriam normais, que seria uma certa quantidade, vem numa quantidade menor. Isso, isso, né? Essa questão do caminho que eu digo, exatamente são as sinapses. Né? Sinapses é a comunicação, vocês lembram de um neurônio com o outro, que é assim que o cérebro passa informação. Então, essa passagem de informação seria essa via expressa que eu estou dizendo. Entendi. E o cérebro, Ju, uma etapa se constrói em cima da outra. Tá. Pensa na estrutura de uma casa. Pensa lá, a estrutura toda física. Se eu tiro uma parte, um pilar daquela casa, o restante não vai funcionar. Desestrutura tudo. Desestrutura tudo. Entendi. E aí você falando assim, do que é o estresse tóxico e das consequências dele, eu quero falar uma situação seguinte: às vezes não é nenhuma violência física ou algo de mães que sofreram por isso também, a gente está falando de algo extremo. Às vezes aquela mãe nova que está ali com a maior boa vontade do mundo, mas que não tem conhecimento, às vezes, que é mãe de primeira viagem, tudo é novo, não sabe lidar muito com aquilo, não tem rede de apoio, a licença maternidade é curta, né? Então acaba que muito desse estresse também vem também dessa falta de conhecimento e dessa falta de apoio da mãe. Sim. Né? Como é que, o que você pensa a respeito dessa mãe
que também não tem apoio e que nem sabe o que está fazendo, né? Que às vezes acontece isso, né? Eu gosto muito, Ju, de falar mães e pais, né? Porque Sim. existem pais também que criam sozinhos, né? Então, você ser pai ou mãe de primeira viagem realmente tem um peso muito grande, tem uma dificuldade muito grande. Você foi mãe muito nova, né? Aos 18 anos. O seu primeiro filho, enfim. Porque eu quero falar um pouco do vínculo, entendeu, Gabi? Do vínculo com o bebê nesse início dessa mãe que não está pronta para esse vínculo mesmo. Ela não consegue se vincular ao bebê. Exatamente. Então, assim, é muito importante que essa mãe, se ela tiver aqui, ó, se for você que está aí nos ouvindo agora, procure informações sobre essa questão da criação com apego, sobre como aumentar seu vínculo, como se resguardar para você estar com mais tranquila, com mais qualidade naquela relação. Né? Porque o Zé Martins até fala, né, que não basta quantidade de tempo. Primeiro você tem que ter quantidade com seus filhos, mas você tem que ter qualidade, né? Porque às vezes a gente tá ali com o filho e tá assim, ó, Jô. Filho. E tá no celular. O menino tá contando uma coisa, tá interessado e a gente tá ali no celular. Então, isso não cria o vínculo. A gente tá amamentando e tá no celular. Cadê o olho no olho? Vocês lembram que é muito importante? Na hora da amamentação vai criar o vínculo, não é assim? Então esse olho no olho é fundamental. Então agora, ó, se você estar ali. Se você tá aí agora assistindo e amamentando, peraí, dá um pause. Amamente, né, Ju? Na hora que você terminar de amamentar, você corre aqui no canal da Juliana para você continuar assistindo. Então, essa questão do vínculo, ela é fundamental, tá? Fundamental. E aí eu quero que você fale um pouco sobre, falando nisso também, os primeiros 1000 dias, né? O que são esses primeiros 1000 dias? Que o Carlos Gonzalez fala que nós somos a geração que menos ficou com os filhos no colo. Isso. Né? E eu acho que é por isso que a gente está estudando tanto estresse tóxico, porque a gente entende o que é essa falta de vínculo, porque eu já ouvi de pessoas próximas a mim, quando, por exemplo, o Luiz Felipe era muito pequeno, deixa no berço chorar. Pode deixar chorar, que ele aprende. E eu falo isso sempre nas minhas palestras, o bebê que para de chorar aos 4, 5 meses, né, porque ela está se requisitando a mãe e ele para, não foi porque ele aprendeu, foi porque ele desistiu. E desistir aos 5, 6 anos de idade é muito triste. Né? E houve uma geração que a ordem era deixa chorar, para aprender a ficar sozinho, deixa chorar. Né? Então eu queria que você falasse muito sobre essa importância de não deixar chorar, né? Que esse de deixar chorar é um estresse tóxico. A criança que desiste é o estresse tóxico. Porque é o estresse contínuo, né? É o estresse contínuo muito além do que a capacidade da criança, né? De resolver. Então ele vai gerar assim danos. Então, gente, então, esses primeiros 1000 dias. Então, os primeiros 1000 dias é a fase. Então, o que são 1000 dias? Até o final do segundo ano. Aí você fala, 365, 365, não dá 1000. Só que você tem que somar os 270 da gestação. Então, gente, desde a concepção até o final, né, do segundo ano de vida, a gente tem janelas de oportunidade no cérebro. Elas se abrem. Então, elas se abrem e se fecham. Então, a gente tem que aproveitar enquanto essas janelas estão abertas para a gente trabalhar ali. Então, vou colocar meu filho no inglês, francês, alemão. Não, calma. Não é isso, né? Nesses primeiros 1000 dias, o que eu preciso? Eu preciso que a criança, ela tenha o vínculo. Ela saiba a questão emocional dela, tá? É o aporte, é o suporte, toda essa questão. É o colo, é o amamentar, né? A mãe que por algum motivo, né, tem uma contraindicação à amamentação, mesmo que a criança não esteja amamentando no seio, ainda assim é o momento de estar no colo. Do olho no olho. Do olho no olho. Essa conversa, conversar com o bebê, gente, isso é super importante. Isso atua positivamente no cérebro da criança de uma maneira que a gente não é nem capaz de imaginar. E a gente deve falar até os 2 anos, porque os 2 anos é a hora que ele passa a se entender como sujeito. Ok, eu existo além da minha mãe. Até lá, gente, ele existe porque ele tem uma mãe do lado. Exatamente. Se não tem alguém olhando por ele, ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa. Exatamente. Né? São a mesma estrutura. Eu vi uma frase, ele existe no mundo através do olho de alguém. Isso. E a partir dos 2 anos é que começa, eu sou um sujeito. Então, acho que é por isso que tá nesse corte nos 2 anos. Então, assim, a quinta pergunta que eu tenho é o seguinte. Ok, a gente fala desses 2 anos que são importantes esse vínculo. Mas qual a orientação que você dá para as mães que precisam voltar ao trabalhar? Porque as mães hoje, elas são quem sustentam a casa. Então, elas precisam voltar. A licença acaba aos 4 meses, infelizmente. Algumas pessoas conseguem até 6, mas ainda é pouco. Né? Eu preciso colocar esse bebê numa creche. Qual a orientação que você dá para essas mães que precisam colocar o bebê numa creche? Primeira coisa, a gente continuar nessa luta, né, que a Juliana até trouxe, que o Zé Martins Filho está
na luta de aumentar para 6 meses. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme O Começo da Vida, fala muito sobre essa questão da licença maternidade em outros países, que ela é muito estendida, que isso tem muita importância, né, para a saúde pública em geral. Mãe não é? e pai, né? Mãe Os e pais pai, também, exatamente. Né? E ali, quando a mãe tem que voltar a trabalhar, como que ela vai fazer? Sim, ela vai trabalhar. Então, como que a gente faz para que um estresse que possa ser um estresse tóxico torne-se um estresse tolerável ou até positivo, né? Tá o grande lance aí. A qualidade da relação, Ju, que eu vou dar para essa criança quando eu estiver com ela. Exato. É lógico que a mãe, ela chega, ela tá cansada, às vezes ela quer descansar, ela quer assistir um pouco de televisão, ela quer dormir mais cedo, né? Aos finais de semana ela quer fazer os programas dela com as amigas, de adulto, com o pai. Mas, gente, nessa fase de criança pequena, a gente tem que girar a chave. Eu sou mãe de criança pequena, eu tenho uma responsabilidade. Exato. Né? Não estou dizendo que a mãe tem que se anular enquanto mulher de jeito nenhum. Concordo com você, mas eu concordo plenamente quando você disse que até os 2 anos, gente, a criança precisa. Então você escolheu a maternidade. Escolheu a maternidade, é isso que você falou, vira a chave. Ok, agora eu sou mãe, eu tenho responsabilidade, né? Eu sou mãe primeiro. Então, não estou dizendo que você vai abrir mão da sua vida, eu falo muito sobre isso, tanto que é importante você não esquecer dessa parte mulher, mas até os 2 anos de idade, aquela criança precisa de você. Então, há desprendimento, há um esforço e tem que ser feito apesar do cansaço, apesar do sono, apesar de tudo que aquela criança precisa. Né? Com o tempo as coisas vão dando. E quanto mais a gente sabe disso, mais a gente ouve, né, essa conversa nossa, é super importante. Quanto mais eu tenho isso como uma coisa normal e real, mais tranquila eu vou ficar na hora dessa doação pro meu filho. Porque a criança vai estar mais tranquila. Ela vai estar mais tranquila, mais equilibrada, eu vou estar mais tranquila, né? Educar é muito desgastante, é sempre falar a mesma coisa várias vezes. Todo dia. Né? 7 vezes. E 7, 10, 70 milhões de vezes. Vezes 7. Então, é muito importante, gente, a gente ter isso de uma forma muito consciente, muito tranquila. Né? A gente aceitar essa maternidade. Repito, não estou dizendo que você deve se anular como mulher, tá? Eu estou dizendo que você tem que virar a chave e entregar-se com qualidade no relacionamento com seu filho. Claro, eu também concordo. Né? Exatamente. Falando agora das crianças mais velhas, 6ª pergunta. Excesso de atividade, você começou a falar um pouquinho aí. Críticas e desaprovação e cobrança do pai o tempo inteiro. Bullying. Tudo isso também gera, que a gente fala muito desses primeiros 1000 dias, mas falando dos mais velhos, existe também uma galerinha com estresse tóxico aí, por excesso de atividade, por falta de vínculo, por falta de atenção também, por bullying, por tudo isso. Eu queria falar um pouco dessas coisas e as consequências, porque não é à toa que tem crianças aí com doenças coronárias, com diabetes, com obesidade aos 9 aos 10 anos de idade. Isso também não é à toa, né? Isso. Eu acho que... Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem, até comentei com a Juliana, tem no meu canal um vídeo que fala sobre o cérebro do adolescente, né? E lá eu discuto muito como que é a formação do cérebro do adolescente, a maturação. O adolescente não tá com o cérebro pronto, né? E é isso que os pais pensam muito, ele já tá grande, ele já entende. Não, ele não entende tudo. Se fala muito sobre a infância, mas não se fala muito sobre a adolescência, porque acha que tá resolvido. Tá resolvido e não tá. Não tá, né? muito pelo contrário. Tem muito estudo que fala que o cérebro termina a maturação global dele por volta... dos 21, 24 anos. Isso, entre 21 e 24. A gente tem... Sabendo, gente. A gente tem estudos que mostram isso, né? Então, até ali o cérebro não está pronto, e principalmente esse lobo frontal. Corre lá no canal depois para vocês verem, que tá muito legal esse vídeo. E aí, o que acontece? Como o cérebro não está pronto, essas atitudes negativas, o impacto que elas vão ter nesse cérebro, são muito prejudiciais e podem ser irreversíveis. Então, o adolescente, a criança maior ou o adolescente também estão sujeitos ao estresse tóxico. Tá? E para terminar, eu queria falar o seguinte: estresse é algo que faz parte da vida, da minha, da sua e de um bebê e de uma criança de 6, 7 anos. Né? Lidar com isso também, quer dizer, aquele pai que super protege, que evita o estresse a qualquer custo também, também não está ajudando. Então assim, pra gente é super claro. Uma violência física, um familiar muito próximo, uma mãe que evolui a óbito, né? Enfim, uma questão muito óbvia. Nós sabemos que vai ter um estresse e hoje a gente quantifica isso, a gente mapeia isso cientificamente. Ok. E as outras questões que a gente nem pensava antes, né? Por exemplo, uma agenda cheia, né? Muitas atividades extracurriculares. Eu acho que eu tô fazendo o máximo para filho. Pense direitinho. Às vezes, atividades demais geram estresse tóxico. Proteção demais, gente, proteção demais. O menino, ele não consegue viver nem pequenos estresses, porque o pai tá em cima. Quando ele for
demandado, quando vier essa demanda da vida, para ele responder, ele não vai dar conta. Porque ele não viveu nenhum tipo. Não estou dizendo que a gente, então eu vou ter que gritar com o menino em casa. Resiliência, né, Fabi? Isso, Ju. Então eu vou ter que gritar com o menino em casa para ele aprender a ouvir. Não, não é assim. Mas eu vou ter que ensinar para ele, dizer não muitas vezes. Né? Sempre que for necessário dizer não, ser firme e rígido. Né? Então, é muito importante. A gente tem que saber, esse estudo, a ciência tem nos ajudado, de novo, o que a gente já sabia. O bom senso, o equilíbrio. Eu não posso nem super proteger e nem deixar que uma criança seja muito prejudicada pelo estresse. Né? Ela tem que ser uma criança que ela vai receber o estresse, esse estresse vai vir, quando ele vier e for muito grande, a gente vai estar ali para dar a rede de apoio, o acolhimento, mas também não é isolá-la do estresse. É isso mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fabi, muito obrigada pela sua disposição de novo, gente. A Fabi é sempre incrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas pra vocês, né? Que a Fabi, coisa a gente tem o meu canal, tem o canal da Fabi também. A gente fala de novo, a gente responde lá. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, porque a gente vai ter sempre muito conteúdo por aqui desse nível aí. Ótimo!